A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, estamos aqui novamente para trazermos uma palavra da parte do nosso Deus e vamos tomar como base 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém? Então, irmãos, a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, ele traz um assunto muito sério para todos nós cristãos sobre a prática do cristianismo, a vida em Cristo Jesus. O apóstolo, ele se preocupa em trazer uma explicação e também uma doutrina para aquela igreja que estava em Corinto acerca do testemunho de servo de Deus. Então ele escreve, trazendo uma orientação sobre a questão da carta de recomendação. E nós sabemos que quando nós vamos fazer uma viagem ou quando nós vamos se apresentar em alguma igreja, é absolutamente normal que nós venhamos à nossa igreja, à nossa presidência, né? E pegamos uma carta de papel timbrado e assinado pelo pastor da igreja para que possamos chegar naquele local e comprovar assim, né, a nossa condição de membro ativo da igreja. Então isso é uma carta escrita e assinada pelos homens, os homens de Deus. E quando nós vamos fazer uma viagem, ou algum irmão que se muda de uma determinada denominação para outra, ele leva aquela carta, né? O ideal, o correto é levar aquela carta assinada, para que haja uma comprovação do que ele fez, do que o tempo que ele trabalhou na obra, da sua membresia. É um comprovante dele diante dos homens. E o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, dizendo sobre a questão da recomendação, da carta. E quando ele diz, irmãos, nós vamos começar a louvar a nós mesmos, porque na verdade, todas aquelas cartas que alguns irmãos da igreja de Corinto estavam emitindo e assinando, havia no fundo um louvor de si próprio, havia no fundo uma comprovação da sua própria atitude diante da igreja. Mas quando o apóstolo Paulo ele toma conhecimento desse fato e também passa a orientar que havia sim a necessidade de se aplicar as determinadas cartas a qual a igreja de Corinto estava aplicando, mas ele estava preocupado em colocar para a igreja como doutrina que a recomendação de uma carta era a recomendação espiritual, de uma carta lida e vista por todos, escrita não pela tinta, não assinada por mãos humanas, ainda que tenha toda a autoridade e tenha toda a necessidade de ser feita. Mas ele escreve da seguinte forma: Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque ele estava dizendo para a igreja que a carta escrita pelo homem
ela podia ser totalmente rasgada, ela podia ser totalmente danificada, ou podia se perder. Mas o apóstolo Paulo estava preocupado em uma definição espiritual da vida de um cristão diante da sociedade, diante da sua família, diante da igreja, diante do seu trabalho, aonde quer que ele fosse. Havia necessidade de que todos observassem que havia ali um servo de Deus, transformado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então ele diz no versículo 3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Ele estava trazendo uma orientação para a igreja, que ainda que tinha sido escrita e ministrada qualquer carta material para toda a membresia da igreja de Corinto, mas ele estava trazendo uma palavra, que além dessa carta material, havia necessidade de uma carta espiritual, escrita e assinada pelo Espírito Santo, que nos dá condição de mantermos a nossa atitude fiel como servo de Deus, aonde quer que nós vamos andar. Ele diz assim, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. O que ele diz? Ele faz aqui uma comparação da questão da tábua de pedra, aquela tábua que Moisés recebeu direto de Deus. Ele lavrou a pedra e levou até o Sinai, para que Deus pudesse escrever nas tábuas de pedra os 10 mandamentos. Então, quando Moisés retorna para onde o povo de Israel estava, o que Moisés viu? Um povo obstinado que virou as costas para o princípio de Deus, que era permanecer fiel, e eles começaram a apertar Arão e fazer com que Arão cedesse e construísse um bezerro de ouro, ferindo a santidade de Deus e sendo desobediente acerca da proibição com relação à idolatria. E quando Moisés desce do monte, o que ocorre? Moisés observa aquela situação e ele ficou irado, ele ficou triste e lançou as pedras por terra e as pedras se quebraram. Então, quando o apóstolo Paulo diz aqui que não em tábuas de pedra, ele está dizendo que as tábuas de pedras, elas podem se quebrar, mas a tábua do nosso coração, ela não se quebra, porque ela foi escrita e está guardada pelo Espírito Santo da verdade. Ela está garantida. Então, quando nós entendemos que a nossa vida, ela precisa ser uma carta aberta, lida e vista por todos, porque quando nós somos servos de Deus e procuramos trabalhar na obra com dedicação, com responsabilidade, as lutas verdadeiramente elas aumentam. Mas aqueles que estão nos observando para bem também aumentam. Mas aqueles que estão nos observando para mal também tem uma tendência de aumentar. Aqueles que estão esperando um deslize, uma falha, um erro, para poder te acusar, para poder te lançar pedras. Então, por isso que há uma preocupação do apóstolo para com a vida daquela igreja. E também a palavra fala para nós sobre essa questão da carta aberta, lida e vista por todos. Porque ele diz no final do versículo 3, não em tábuas de pedras, que elas podem se quebrar, mas nas tábuas de carne do coração. Porque a nossa tábua de carne, que é o nosso coração, a nossa vida, elas são absolutamente frágeis. Mas quando nós somos regidos pelo Espírito Santo e há em nós a escrita de uma vida transformada pelo poder do Evangelho, tudo aquilo que foi gerado no nosso coração através do poder do Evangelho, nós passamos para aqueles que são os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos familiares. Se nós não temos um coração transformado, como é que nós vamos transformar vidas? Então era necessário que houvesse uma transformação interior.
E ele no versículo 4 diz assim: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, irmão, entenda algo, que a sua carta, que tem que estar escrita, assinada e vista por todos, é a sua vida em Cristo Jesus, é o seu testemunho, a sua atividade como cristão, como servo de Deus, transformado pelo poder do Evangelho. Não que sejamos melhores do que ninguém, mas a nossa vida, ela é uma carta lida e aberta. Porque nós sabemos que quando você vai lá no correio, colocar uma carta, para que essa carta venha chegar a um outro estado, ou até mesmo outro país, se você não selar essa carta não vai sair daquele correio, ele não vai sair daquela agência. Então, o que nós aprendemos com isso? E a nossa vida, ela é uma carta que está selada, assinada pelo Espírito Santo. Então, quando a nossa vida, ela se torna assinada e selada pelo Espírito Santo, ela tem a autoridade a sair daquele local onde você está e chegar ao destinatário. Então, a nossa vida espiritual, ela tem que estar totalmente pautada nesses princípios. Uma carta selada e assinada pelo poder do Espírito Santo. Porque, como nós falamos no início, a carta de recomendação de uma igreja, assinada pelo pastor da igreja, ela só terá valor se verdadeiramente tiver a assinatura daquele pastor. É como se fosse um cheque. O cheque, você só recebe o valor notificado nele, escrito nele, se tiver a assinatura daquele que escreveu. Então a recompensa do reino de Deus na nossa vida, ao longo da nossa caminhada, nós recebemos quando há assinatura nesta cédula, que se chama cheque espiritual. Porque Jesus pagou lá na cruz do Calvário todo o sacrifício pela nossa vida. E nós recebemos como uma carta aberta, como se fosse um cheque espiritual, para andarmos com autoridade espiritual aonde nós formos e deixarmos, através do poder do Espírito Santo, o testemunho do Evangelho ser visto por todos. Todos terem verdadeiramente conhecimento que somos servos de Deus. Não é cantarmos vitória, dizer que somos melhores, se exaltar, mas dentro da sua humildade, permanecer deixando com que o Espírito Santo venha, através do seu testemunho, ser reconhecido como um servo de Deus e que verdadeiramente Deus transformou a sua vida. Veja no versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Em momento algum o apóstolo Paulo estava dizendo que não havia necessidade de estudar. Alguns interpretam esse versículo que a questão da letra mata o homem. Quanto mais o homem estuda, mais o homem fica morto espiritualmente. Isso é uma inverdade, porque é necessário absolutamente que você faça boas pesquisas, que você estude. Mas esta letra aqui é a letra material assinada pelos homens. O conhecimento humano, ele não pode sobrepor ao conhecimento espiritual. Nenhuma faculdade de teologia vai ensinar isso, porque se ensinar, você pode ter certeza que estará fora dos princípios da palavra de Deus. É necessário um equilíbrio. E a carta que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é uma vida equilibrada diante do Senhor, entre conhecimento e espiritualidade, entre unção e autoridade intelectual. Então é extremamente necessário buscarmos conhecimento, porque tudo que nós buscarmos em conhecimento em favor da obra de Deus será usado para o benefício do crescimento do reino do Senhor em nossas vidas. Ele diz no versículo 7, e seu ministério da morte, gravados com letra em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então nós podemos
voltar um pouquinho na história bíblica e observar que quando Moisés desceu do monte, o povo olhava para a face de Moisés e o seu rosto brilhava, que muitos não podiam contemplar. Ele tinha que colocar um véu sobre a face para que o povo pudesse olhar para ele, porque ele tinha tido contato com a glória de Deus. Então, irmãos, entenda que a nossa vida, ela quando faz parte do reino espiritual e começamos a ter contato espiritual, a nossa vida passa a ter brilho, a nossa vida passa a ser uma vida transformada para transformar outras vidas. E naquele momento, naquela época de Moisés, o ministério era transitório, estava apontando para Cristo, para a glória de Cristo. E agora que já se cumpriu na cruz do Calvário, e nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Então que esse brilho do Evangelho na sua vida seja a sua carta, lida e vista por todos. E para fecharmos aqui, vamos ler o versículo 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. O que o apóstolo estava dizendo aqui? Que nós, todos, com cara descoberta, não como que se tivesse um véu diante de nós, mas não há necessidade desse véu, porque o véu já se rasgou. Então o completo acesso ao trono da graça é de total responsabilidade de cada um de nós. Veja o que ele diz, refletindo como espelho a glória do Senhor. Então entenda, irmão, que esta carta lida e vista por todos é como um espelho. A glória de Deus vem sobre a sua vida e você reflete para aqueles que estão ao seu redor. Então não deixe de maneira alguma que algo venha ofuscar esse brilho do Espírito Santo na sua vida. Estamos vivendo alguns dias aí de quarentena em casa, sem poder sair, mas permaneça buscando o Senhor em oração, lendo a palavra, para que o brilho do Espírito Santo possa continuar visível sobre a sua vida. E veja o que ele diz, somos transformados de glória em glória. Então, o que nós aprendemos aqui? O brilho do Espírito Santo, que é a glória de Deus, vem sobre a nossa vida. Nós refletimos de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. A imagem não muda. Você permanecerá sendo a mesma pessoa, no sentido espiritual, do conhecimento que você tem recebido, o servo de Deus transformado pelo poder da palavra do Senhor. Mas o brilho, ele virá de glória em glória. É um dia após o outro. O Senhor falando através da sua vida e te usando como um servo valoroso da casa de Deus. Então entenda algo, irmão, que esta carta que o apóstolo está dizendo aqui, ela tem que ser lida e vista por todos. Ainda que a preocupação maior do servo de Deus é a sua vida em comunhão com o Senhor, ainda que alguém venha te criticar, venha jogar pedras sobre a sua vida, não venha até mesmo acreditar no que você está falando, deixando você de lado, talvez não acreditando no seu ministério, não se preocupe com isso. Mantenha firme a sua comunhão com o Senhor, porque se você tem a convicção e a certeza de que você é uma carta aberta, lida, vista por todos e assinada e selada pelo Espírito Santo, então fica tranquilo. Estamos vivendo dias difíceis, mas o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. E temos aqui também, no versículo 12 do mesmo capítulo, o apóstolo diz assim, tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Então, quando nós temos esta carta, assinada, escrita, vista e lida por todos, nós falamos com ousadia. Nada do que pode vir condenar o homem ou acusar o homem. Se você não estiver enquadrado em qualquer dessas situações, você vai ter ousadia. Fale o que quiser, acuse no que quiser, mas você permanece firme, porque você tem a certeza absoluta que não tem nada do que esconder. E isso que nos dá autoridade espiritual para continuar firme em comunhão com o Senhor.
mesmo nesses dias difíceis, dias de luta, dias talvez de desespero sobre a face da terra, não deixe de maneira alguma que o brilho do Espírito Santo continue maravilhoso sobre a sua vida, que isso é que vai fazer a diferença. Quando aqueles que tiverem a necessidade de te procurar para ouvir uma palavra, para ouvir uma oração, eles virão, porque o Espírito Santo que te fez uma carta aberta, lida e assinada, para que todos venham contemplar que verdadeiramente você é uma pessoa transformada pelo poder do Evangelho, que verdadeiramente você vive o Evangelho, que verdadeiramente você não anda somente com a Bíblia na mão para poder mostrar para a humanidade que você é um cristão ou um Bíblia, conforme o mundo diz, mas que você tem gerado dentro do seu coração o brilho do Espírito Santo. E esse brilho, ele faz com que você seja uma pessoa tranquila, uma pessoa transformada, uma pessoa bem resolvida, que não fique pelos cantos reclamando e nem reclamando da vida. Vai para o combate, vai firme, fica de pé, continue orando e sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Irmãos, é absolutamente normal e necessário que você cuide da sua família, do seu trabalho, da sua profissão, da sua casa, do seu veículo. Tudo isso é necessário, mas entenda algo. Procure colocar em prática a prioridade que o Senhor tem colocado em nossos corações, a nossa vida espiritual com Cristo, porque nós não sabemos a hora da volta de Jesus. Os sinais estão aí, não sabemos a hora do arrebatamento e nem sabemos a hora que o Senhor vai nos chamar. E alguns ficam apavorados quando nós falamos isso, mas está falando de Deus chamar, está falando de partir, mas isso é absolutamente normal na vida do ser humano. E o servo de Deus, ainda que ele tenha as suas limitações como ser humano, ele tem que ter essa confiança em Cristo Jesus. Porque se nós não tivermos essa confiança, como que nós vamos passar essa confiança para aqueles que vão ouvir o Evangelho, para aqueles que precisam, para aqueles que estão em desespero, para aqueles que estão praticamente no fundo do poço, que não receberam ainda uma palavra de esperança, não receberam uma palavra de força, de ânimo, mas nós estamos aqui com uma carta lida, vista e aberta para que todos venham contemplar o que Deus tem feito na nossa vida. E coisas maravilhosas o Senhor tem feito e fará muito mais. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos por esta palavra, que o Senhor continua nos dando sabedoria, nos dê graça, nos dê força. Precisamos, Senhor, da orientação do Teu Espírito, porque o Senhor é o nosso professor por excelência. Nós somos os Teus alunos, estamos aqui aprendendo, Pai. Estamos aqui dando os primeiros passos na Tua obra, ainda que temos uma estrada na Tua casa, no Teu Evangelho, mas estamos aqui, Senhor, com o coração humilde e quebrantado, para continuar, Senhor, trazendo uma palavra diretamente do Seu coração para o coração da Tua igreja, do Teu povo, para o nosso coração. Continua nos dando força, nos dê sabedoria, para que possamos dar um testemunho vivo do Teu Evangelho, não ter medo, não ficar apavorado nesse momento, Senhor, ó Deus, que o planeta está passando de grandes sofrimento, de grande pavor, mas que nós, como servos do Senhor, possamos estar firmes de pé, porque a nossa vida está assinada, está selada pelo Espírito Santo, e quando esta vida espiritual está assinada e selada pelo Espírito Santo, nós temos a autoridade de permanecer firme e levar a Tua santa palavra, a palavra que cura, que liberta, que salva, que batiza e que leva para os céus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.